Hoje o Momento Saúde vai falar sobre perda auditiva. 28 milhões de brasileiros não ouvem direito e isso significa mais de uma pessoa a cada 100. Para falar sobre perda auditiva, aparelhos de audição, nós viemos até uma clínica, um centro especializado em aparelhos auditivos. E a nossa equipe foi recebida pela simpática fonoaudióloga Natasha Fregnani. Acertei o nome? Isso, é italiano? Certinho. Só o sobrenome, meu nome é russo. Legal. Natasha, a gente gostaria de saber como é que se dá, como é que começa a perda auditiva? A perda auditiva ela pode acometer o paciente desde o nascimento. Hoje em dia tem diminuído bastante pelas prevenções neonatais que são feitas durante o período de gestação, mas muitas vezes a criança já pode nascer com alguma dificuldade auditiva e todo o trabalho de prevenção auditiva, de triagem auditiva neonatal é muito importante, porque é uma deficiência silenciosa. Muitas vezes, se não feito o teste da orelhinha e essa triagem que hoje em dia é defendida por lei, ela é obrigatória em toda maternidade ou hospital que tenha o nascimento de crianças, a mãe, os pais só vão perceber quando a criança deveria estar começando a falar, por volta dos 2 anos e meio, 3 anos de idade, e tem um atraso nessa fala, e é quando ela vai começar muitas vezes a levantar a hipótese de ter uma dificuldade de audição. Existe também a perda auditiva que acontece ao decorrer da vida, que embora a pessoa tenha nascido com a audição boa, né, normal, dentro dos limiares da normalidade, ela vai perdendo ao longo do tempo. Isso pode acontecer por inúmeras patologias que acometem a saúde auditiva ao longo da vida, infecções repetitivas, algumas doenças específicas do ouvido, ou então na fase mais idosa, quando a pessoa entra em torno dos 65 anos de idade e começa a ter o envelhecimento natural da audição. Da mesma forma que a vista também começa muitas vezes a não ficar mais 100%, a gente percebe isso com a audição também. Fora isso, o que existe de mais preocupante hoje em dia são as perdas auditivas causadas pela exposição a ruídos intensos, né? Então, pessoas que se expõem ou em ambientes de trabalho ou no cotidiano, que tem muito lugar barulhento hoje em dia, isso a longo tempo e muitas horas por dia pode acarretar em um problema auditivo também, que não é passível de tratamento medicamentoso ou cirúrgico, ou seja, é uma perda auditiva irreversível. Cirúrgico? É possível fazer cirurgia no ouvido? Sim, sim. Tem muitas patologias que a cirurgia é possível. Quando a pessoa tem uma infecção repetitiva, que às vezes até vaza pus, alguma coisa assim, muitas vezes a pessoa fala, meu tímpano estourou pela infecção. É feita uma cirurgia de reconstituição timpânica por um otorrinolaringologista especializado nas cirurgias de ouvido. Existe também colocação de próteses dentro da orelha média que substitui os nossos ossículos, que fazem parte do sistema auditivo também, isso também é feito pelo otorrinolaringologista. E existe também o implante coclear, que é a colocação cirúrgica de uma prótese que vai substituir a parte interna do nosso ouvido, a cóclea, que é a parte do ouvido responsável pela audição. Isso é feito quando a perda auditiva é completa. Quanto o ouvido pode aguentar de decibéis? Como é que a gente faz para detectar isso? Existe uma escala em relação ao volume do som, a intensidade sonora e o período de exposição segura. Ou seja, quanto mais alto o volume, menos tempo a pessoa pode ficar exposta a ele. O limiar de segurança é de 85 decibéis. Isso seria o equivalente a minha voz agora é em torno de 60, 65. E quanto que a gente aguenta? 85 por 8 horas diárias. Então, isso se é o você limiar de gritar segurança. durante 8 horas, você já está me prejudicando. Já, é o seu ouvido e a minha voz também. Certo. Aqui a gente tem uma tabelinha, ó. Esses daqui é uma escala de sons comuns. Então, com isso a gente consegue ter ideia do que é um som de 85 decibéis.
ele é mais forte do que um cachorro latindo, por exemplo. Olha isso, quando a gente vai num show e fica lá na frente, quer ficar lá no gargarejo, né, na grade, e a gente está bem prejudicada, né? Já, nesses sons muito intensos... 120. Isso daí já seria algo em torno de, o limiar de segurança, menos do que 3 minutos, 8 minutos. E existem sons que mesmo uma única exposição, ele já pode causar uma perda auditiva imediata, que é o trauma acústico. Quando é muito é uma pancada. Exato, assim. Barulho de explosão, de tiro, de rojão, de fogos de artifício. Isso tudo pode causar uma perda imediata e irreversível, que é o que a gente chama de trauma acústico. Diferentemente dos sons intensos, um som ambiente, uma pessoa que trabalha diretamente num barulho de trânsito muito intenso, por exemplo. E muitas vezes, uma coisa que talvez a gente vai entrar daqui a pouquinho, ela usa o fone de ouvido. Nossa Senhora, a gente está no ônibus, a gente ouve um som e a pessoa está com o fone. Imagine como ela está ouvindo aquilo. O problema desse fone é que muitas das vezes ela coloca num volume mais alto do que o barulho do ambiente. Sim. Para poder ouvir a música, para poder ouvir a conversa que ela tá tendo interesse, ela tem que colocar esse sinal mais forte do que o barulho ambiental. Então é nisso que muitas vezes o uso do fone do ouvido começa a ser perigoso para a audição. O tanto de tempo que ela vai ficar com esse fone no ouvido, o volume. Hoje em dia, a maioria dos celulares ele já vem até com um sinalzinho. Ele dá um aviso, um alerta. Se a pessoa quiser aumentar mais o volume, ele já fala. Tá com um sinal alto e isso pode ser prejudicial ao seu ouvido. Eu acho que isso ainda rende, né? Um pouco de conversa. Tem. A gente volta já já. Segundo bloco do Momento Saúde, que hoje está falando sobre perda auditiva. Assunto sério. Estamos conversando com a fonoaudióloga Natasha Fregnani, aqui num centro especializado em aparelhos auditivos. No primeiro bloco, a gente encerrou falando sobre os fones de ouvido, aqueles que a gente ouve no ônibus. Mesmo a pessoa estando com o fone, a gente está ouvindo, né? A gente que está de fora está ouvindo a música ou o que a pessoa ali com o fone está no ouvido. E isso é muito sério, isso tira a audição, as pessoas vão ficar surdas mais cedo, né, Natasha? Sim. Dependendo do tempo que ela fica exposta, que ela faz uso do fone de ouvido e de qual volume que ela usa, isso pode ser prejudicial para o ouvido sim e causar uma perda auditiva pela intensidade do som, por essa exposição. Isso causa um desgaste das nossas células do ouvido que são responsáveis pela audição. Elas transformam um som que o ouvido recebe num impulso nervoso, que é o que o cérebro consegue decodificar. Essas células são células sensoriais, células nervosas. Do mesmo jeito que a gente, quando uma pessoa fratura a coluna, até hoje a gente não consegue recuperar esse grupo celular para que ela volte a andar, da mesma forma, hoje em dia a gente não consegue recuperar as células auditivas para que ela possa voltar a ouvir. Então, por isso, em casos de perdas auditivas, muitas vezes são indicado o uso do aparelho auditivo para essa correção, da prótese. Uma vez, há muito tempo, eu lembro que, ouvindo alguma matéria, alguma coisa sobre perda auditiva, comparou-se células com cabelinhos. Isso. E uma vez que o cabelinho deita, né, dependendo do trauma que ele tem, ele nunca mais levanta. Seria isso? Exatamente, são células ciliadas, elas ficam dentro de um líquido. E essa resposta, esse movimento ciliar é o que transforma o som num impulso nervoso. Uma vez que elas deixam de se movimentar e caem, morrem, isso não é mais recuperado. Bem, mas os aparelhos auditivos, eles são, hoje em dia, como você está mostrando, eles são mínimos, não é? Sim. E a gente nem percebe que a pessoa está usando. Por isso, não é desculpa para não procurar um otorrino, um centro especializado para colocar um aparelho, né? Exato. Você tem um aí que é mínimo. Tenho. Vou até mostrar para vocês. Hoje em dia existem aparelhos completamente invisíveis,
Porque dependendo do grau da perda auditiva, a gente consegue adaptar no usuário e ele não vai perceber nada. É muito Ele tem pequeno. esse tamanhozinho todo. Ele some dentro do ouvido. Não é? Fica... Quer que eu coloque? Ah, sim, por favor. Esse daqui ele vai dentro do canal, ele é feito sob medida, a gente tira o molde, que é muito parecido com o molde da prótese dentária. Olha, gente, então, ele não dá vai nem lá pra dentro perceber. do canal, não dá pra ver nada. Depois com um fiozinho que fica aqui dentro, a Tira gente pra dormir. remove. Isso, tira pra dormir, E pra tomar banho. pra entrar na Exato, piscina. também. Então depois que entrou na piscina, pode falar à vontade que ninguém vai ouvir, né? O que e eu tem esse outro aí também, ele quase não aparece porque tem a cor da pele. Isso, esse daqui é um aparelho de adaptação imediata. Diferente do outro, ele não precisa da confecção do molde, ele não é feito sob medida. Então a gente coloca aqui, vai um fiozinho, ele tá aqui atrás da orelha e fica bem discreto também. Pois é. O mais interessante desse é o conforto, pouco se percebe que tem alguma coisa dentro do ouvido. Então uma coisa interessante, Natasha, é que as pessoas vão quase todos os anos, né? Ver se a visão tá boa, mas não vai ver se a audição está boa. Então seria uma prática boa essa, né? Sim, sim, claro. A perda auditiva, quando tratada desde o início, até pensando já no uso da prótese, a gente tem um desempenho muito melhor, porque o cérebro ele não deixa de receber o estímulo uma vez que a perda auditiva está sendo tratada, corrigida, né? Quando a pessoa demora muito tempo para procurar uma ajuda, procurar uma orientação, o auxílio médico, a orientação fonoaudiológica, esse tempo de privação que o cérebro sofre é essencial no tratamento. Isso vai dificultar para que ele tenha uma boa adaptação com a prótese auditiva, se for o caso, futuramente. Natasha, como eu sou uma pessoa de comunicação, uso muito fone de ouvido, eu queria fazer esse teste. Podemos? Vamos, claro, por favor. Então vamos lá. Essa primeira parte do teste, a gente aplica alguns tons puros, são apitinhos, para ver qual que é o limiar auditivo dela. Então, tanto a resposta da orelha direita como da esquerda, o menor som que os ouvidos conseguem perceber. É muito parecido com um teste de acuidade visual no primeiro momento. É importante que o paciente esteja bem atento e que ele não tenha ficado exposto a algum ruído muito forte antes da realização do exame. Que ele venha para o teste com repouso auditivo, de 12 horas mais ou menos. Terceiro bloco do Momento Saúde, que hoje está falando sobre perda auditiva. Estamos conversando com a Natasha Fregnani, fonoaudióloga. Acabei de fazer um teste para saber se eu estou bem de audição ou não, mas o resultado a gente vai mostrar daqui a pouco. Agora eu queria continuar falando com você, Natasha, sobre fones de ouvido, que eu acho que é um mal, né? Muita gente vai ficar surda muito novinha ainda, né? Mas existem fones que são propícios, que são os ideais. Eu gostaria que você falasse sobre eles. Vamos lá. O fone de ouvido, o grande problema dele é que a gente use num volume alto por muito tempo. Como o acesso à tecnologia, os celulares, a gente consegue ver filme, televisão dentro do ônibus, em qualquer local que a gente esteja praticamente, isso tem sido cada vez mais comum. E o que acontece? Quando a gente coloca um fone dentro do ouvido, muitas vezes ele não exclui o sinal que está vindo de fora, ele não abafa o barulho externo. Então isso faz com que a gente deixe o sinal do celular, do radinho cada vez mais alto. Então esse tipo de fone que a gente coloca dentro do ouvido e que ele não tem nenhum tipo de isolamento do sinal externo, é o que a gente não recomenda. Esses daqui são os menos recomendados e eu particularmente também não gosto muito, porque a gente coloca ele em muito lugar sujo. Verdade. E muitas vezes leva um meio de contaminação para dentro da orelha. Isso também acho que não é muito legal.
tá? Os externos, que são esses que têm normalmente um abafador do ruído que vem de fora, faz com que automaticamente a gente acabe tendo um sinal do fone mais baixo. A gente deixa o volume mais baixo porque é mais fácil de ouvir se o barulho que está ao redor já foi um pouquinho diminuído. Então esse acaba sendo mais seguro, mas de qualquer forma o que a gente tem que prestar atenção é no volume do fone, para que isso não comprometa a nossa saúde auditiva. Mesmo, né, quando a gente sai na rua, ônibus, carro, onde a gente estiver, é bom usar um fone desse, por maior que ele seja, não é a proteção. Esse daqui ainda é um modelinho mais sério, profissional, mas hoje em dia tem colorido, tem com desenhos, com personagens. Então eu acho que esse daqui é o mais recomendado para quando a gente precisar usar. Ele pode ser um pouquinho menor, não precisa ser tão grande, mas tendo algum tipo de abafador do ruído externo, isso vai favorecer o uso dele em volume mais baixo. Eu queria também falar sobre um problema que eu acredito que tenha a ver com a perda de audição, que é o zumbido. Muitas vezes a gente fica com um zumbido durante muito tempo, né? Tipo panela de pressão, às vezes a pessoa não sabe descrever. Tem a ver com perda de audição? Tem, muitas vezes sim. Ele pode ou não estar associado a uma perda auditiva, mas o que a gente vê na maioria das vezes é que o zumbido ele é um primeiro sintoma da perda auditiva. Ele pode estar associado a quadros de desvio de equilíbrio, como labirintite, esse tipo de coisa. Origem metabólica, a pessoa pode estar com algum problema metabólico e isso pode dar o zumbido também. Ele tem muitos fatores, na verdade, mas um deles é associado à perda auditiva. E o que acontece é que a pessoa se incomoda, ela percebe mais o zumbido do que a perda auditiva em si. Então, grande parte das pessoas que procuram tratamento da perda, elas começaram a notar pelo aparecimento do zumbido, primeiramente. Fica a dica aí, fone de ouvido com aquele abafadorzinho, que é aquela espuminha, né, em volta, e quando tiver um zumbido, corre pro otorrino ou para uma fonoaudióloga ou um fonoaudiólogo para ver o que está acontecendo. Porque a gente vê, como a gente já tinha comentado, uma vez por ano a gente vai ver como é que está a nossa visão, tem que ver como é que está a nossa audição também, não é isso? Por falar nisso, como é que está a minha audição? Vamos lá, Ana, tá ótima. Tá, que bom. Tá ótima. Aqui o que a gente vê no exame, os sinais em vermelho são as respostas do ouvido direito. Não quer dizer que tá ruim, às vezes o pessoal associa a algo negativo a cor vermelha. E os sinais em azul, que é esse X, ele mostra o resultado, a resposta do seu ouvido esquerdo. O ideal é que todos eles, para qualquer tipo de som, dos mais graves aos mais agudos, a sua resposta seja menor do que 25 decibéis. Ou seja, uma audição boa, preservada, é capaz de ouvir os sons mais baixinhos, até os negativos. Eu não ouvi. Ouviu todos eles. Todos eles estão dentro da normalidade, que é essa faixa que eu destaquei aqui em cinza. Então, sua resposta está ideal. Não tem nenhuma frequência que precisou de um volume mais alto. Então, cuidado com o que está falando aí. Eu estou ouvindo tudo, estou ligada. Sem nenhuma perda auditiva. Nosso tempo está acabando e eu queria agradecer demais a recepção que a nossa equipe teve aqui. Muito obrigada pelo teste, obrigada pelas informações. Queria saber se tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Eu que agradeço, Ana. Agradeço a oportunidade, o espaço de vocês de falar do nosso trabalho, de um assunto tão importante para a gente, para todo mundo que tem interesse. Fico à disposição, deixo nossa clínica à disposição para que qualquer pessoa que tenha dificuldade auditiva ou alguma queixa de audição possa nos procurar para fazer essa avaliação também. Obrigada, Natasha. Bom, nós encerramos o Momento Saúde, que hoje falou sobre perda auditiva, assunto sério. Agradecendo aí a fonoaudióloga Natasha Fregnani e agradecendo você que ficou com a gente até agora. Obrigada e até o próximo.